Na entrevista com o Deodato, né, no documentário, ele ficou bravo, né? No final ele ficou bravo, vocês comentaram lá, fizeram um comentário lá. Como é que foi isso? Conta aí em detalhes essa história, porque é muito interessante. Você vê que é muito real mesmo, aconteceu aquilo mesmo. Então, é preciso esclarecer desde o começo que o Deodato era uma pessoa bastante interessante, bastante excêntrica, porém bastante complexa também. Você percebia que ele tinha dentro dele uma fúria que podia ser despejada sobre você a qualquer momento. Ele nunca superou essa coisa dele não ser um diretor tipo o Spielberg ou o Ridley Scott, que foi os que ele citou no documentário, né? Se comparando a eles. Ele nunca superou isso, que ele não é um diretor do alto escalão. E ele nunca superou o fato do Canibal Holocaust ter detonado a carreira dele por tanto tempo, né? E hoje as pessoas estarem falando bem. Então ele nunca superou isso. Então, ele é uma pessoa ele não superou nem essa retomada que teve. Não. Ele guarda uma mágoa muito grande. Ele não supera o fato dele ter sido resgatado pela Bruxa de Blair, que ele considera um filme ruim, inclusive. Ele tem essa mágoa e ele é uma pessoa muito conflituosa, digamos, né? Então, eu sabia disso porque eu tinha falado com ele outras vezes, tinha já visto entrevistas dele, e eu decidi que no documentário eu ia fazer uma entrevista filme a filme, que nem você fez aqui agora, basicamente, e no final, na última diária, a gente tinha combinado 3 diárias, né, para falar com ele. Na última diária, eu ia fazer perguntas mais pessoais, ia tentar entrar em tópicos tabu, sabe? Você garante o conteúdo e depois... Tá certo. Eu sou diretor de filme independente, então eu tenho essa malandragem. O começo e o fim eu tenho, o meio... Vamos garantir. Muito bom. Tem que ter isso. Então, a coisa engraçada é a seguinte, eu não ia perguntar para ele sobre a violência contra animais. Eu não ia perguntar. Eu, no máximo, ia perguntar algo do tipo, como é que você vê o fato das pessoas ainda estar comentando sobre violência contra animais de 40 anos atrás? Isso talvez eu perguntasse. Mas eu não ia questionar ele sobre isso, porque o cara está 40 anos ouvindo essa pergunta. É chato, entendeu? Depois de um tempo. Você fez, sei lá, 50 filmes. Só pergunto para você da tartaruga que você matou em 1979, entendeu? Porra, a tartaruga já estaria morta de qualquer jeito hoje. E como eu falei, ninguém lembra de questionar o Coppola sobre o boi que mataram no Apocalipse Now. Mas pronto. Eu sou jornalista de formação, sabe? Eu não concordo com pessoas atacando jornalistas, mas eu sou obrigado a concordar com o Tarantino numa entrevista que ele está dando para um sujeito, e o sujeito pergunta para ele pela milionésima vez sobre a violência nos filmes dele. E ele larga a entrevista e diz, não quero mais falar, ele vai embora. Então, eu acho que tem um limite até quantas vezes a pessoa pode responder a mesma coisa. É chato, sabe? Você perguntar. Então, pronto. Eu não ia perguntar para ele sobre isso. O que aconteceu? Eu estava falando sobre de onde vinha essa inspiração dele para fazer cenas tão fortes e tão violentas. E ele começa com uma resposta muito boa, que ele fala que ele foi uma criança durante a Segunda Guerra Mundial. Imagina, ele viu a Itália ser arrasada, né? Ele deve ter visto soldados ali mortos, ou pelo menos feridos, ensanguentados, né? Bombardeios e tal. Ele viu a Itália miserável daquela época também, então, pronto, era uma situação difícil. E principalmente nos anos 70 aí tinha crimes políticos muito na Itália. Então, você ligava a TV, você tinha carro-bomba, matou 5, os corpos patifados lá no chão. Era muito... E a Guerra do Vietnã também, né? Você tinha um extremo de violência ali naquele período todo, que é plenamente justificável que o Deodato tenha ido por esse lado. Mas, enfim, perguntei para ele sobre isso. Sim. Ele começou a responder, e aí ele lembrou que quando ele era criança também, ele ia muito para o campo, né? Para a casa de campo da família, e lá o pessoal matava porco para comer. Você tinha que matar o bicho para comer, né? Não era hoje que você vai no supermercado e compra. E ele começa a falar nisso, e ele começa a entrar no assunto dos animais. E as pessoas me condenam hoje por causa dos animais, mas por quê? Porque eu matei o que dava para matar, não sei o quê. E aí percebe que ele está falando do assunto, e ele olha, ele aponta para a câmera e fala, tu me fez falar sobre os animais? Eu falei, não fui eu, foi assim. E aí, a partir desse ponto, ele começa a ficar muito bravo conosco. E ele diz, tá, então chega. Mas aí, a minha diretora de fotografia, a Lizzie, ela era vegetariana. E ela ficou meio que a filmagem inteira falando isso para ele. Não era uma provocação, mas ele achou que era. Entendeu? E aí ele começa... Não, mas falando o quê? Falando
falando que ela era vegetariana. Ah, entendi. Que ela não queria ver o Canibal Holocausto por causa das mortes animais. Ah, tá. Ah. E aí, na parte final, nas últimas cenas do documentário, você pode perceber que ele está olhando para a câmera dela, está olhando mesmo para a câmera que ela está filmando, que ele tá brigando com ela. Ele fala, não, e tu? Tu quer falar o quê? Não sei o quê. Hoje, as pessoas não conhecem a morte, os jovens, eles não vão no enterro dos mais velhos, eles não vê o morto no caixão, não sei o quê, sabe? E começa, ele está muito puto mesmo. E ela só está concordando, ela não... que vai brigar com o Deodato? Ia até ficar chato se ela começasse a brigar verbalmente, discutir. Debate, né? Você está concordando com a cabeça e ele acha que ela está sendo afrontosa, né? E ele se levanta, arranca o microfone e diz: chega, basta, ele fala, basta, eu não falo mais com vocês têm que mudar, ele fala ainda, vocês têm que mudar, estou muito puto com vocês, e vai embora. E a gente começou a assistir o filme. E o engraçado, Dimitri, é o seguinte, originalmente eu queria terminar o filme como se fosse o Canibal Holocausto, sabe? Que o Deodato ficasse puto conosco, de mentirinha, e nos atacasse a câmera, e derrubasse a câmera no chão. Essa encenação. E não precisa encenar, o cara ficou puto mesmo, sabe? Funcionou, né? Nossa, mas foi assustador por isso, porque depois, naquela mesma noite, a gente fez as pazes, jantou junto e tal. Mas eu não falei para ele que eu ia usar isso no final do filme, entendeu? Então eu fiquei com medo que ele ficasse bravo. Mas ele ficou feliz. Eu disse, não, agora minha fama... Mas você correu o risco sério de usar e depois ele... Exato. Ele não ia pedir para tirar, né? Pedir para tirar não dava. Tirar, mas sei lá, podia se ofender, entendeu? Eu acho que ele nem sabia que a gente estava ainda filmando quando ele fez aquilo. Olha só. Mas foi de fato, um daqueles acidentes muito felizes, né? Que você consegue pegar um troço desse. E a gente não está provocando ele de verdade, é fato, porque muita gente, eu li críticas, principalmente em inglês, que falam que a gente provocou ele. Não foi, não foi, o cara mesmo, ele entrou no assunto por conta, e eu até tinha outras perguntas para fazer para ele, que acabou. Por causa disso, foi embora mesmo e acabou ali, entendeu? Olha, e não gravou mais? Não, foi a última diária, foi o fim assim, acabou ali. Nossa, foi incrível, assim, foi um negócio e assim, e aí qual foi a repercussão? Você estava comentando, no começo você comentou, né, tal, que ele gostou, que comentários ele fez sobre o documentário? Então, ele disse isso, que ele achou que a fama de bad boy dele vai ficar maior, e ele principalmente ficou impressionado com ele só participou das entrevistas, ele não viu o processo de edição. Então ele ficou impressionado como a gente conseguiu montar um filme inteiro só com as coisas que ele tinha falado, porque ele, sabe, ele achou aquilo banal, como se fosse dar uma entrevista, né? E depois você vê isso montado com cenas dos filmes e fotos e reportagem de jornal, ele ficou impressionado que tenha feito isso numa equipe tão pequena, né? Então, ele ficou mesmo, e ele ficou emocionado, percebi que ele ficou emocionado, assim, sabe? E, como eu disse, é uma pena que eu não tenha compartilhado mais o sucesso do filme com ele, porque, por exemplo, o filme passou numa cacetada de festivais internacionais, em festivais, inclusive, famosos, tipo o Festival de Cities, né? E eu podia ter comentado mais com ele sobre, mas não sei porque eu acabei um pouco me distanciando do Deodato por essa época. E foi o meu filme que mais teve críticas em inglês, né, em sites estrangeiros, e o meu único filme lançado comercialmente. Olha. Uma conquista depois de quase 30 anos no cinema independente, consegui essa façanha de lançar um filme comercialmente e em belas edições, né? Tipo essa da Severin e essa alemã que eu mostrei aqui.